Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para você essa delícia de bolo em fatias. Gente, se eu contar para você que eu fiz esses 2 bolos com apenas uma massa, 2 bases de recheio, e você vai poder fazer uma infinidade de decorações, de sabores, vender, ganhar um dinheirinho extra, porque essa massa é super econômico, recheio maravilhoso. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão, assiste esse vídeo até o final, tá? Então olha só, aqui nós vamos começar preparando o primeiro recheio, que é o recheio branco. Então na panela tô colocando uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Junto com esse creme de leite e o leite condensado, vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de amido e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Por que que a gente colocou meio a meio aqui as quantidades? Porque assim, dessa forma, você vai poder congelar o seu recheio sem problema nenhum. Vai poder descongelar, gente. Esse recheio é maravilhoso. Não fica gosto de amido, não fica gosto de farinha de trigo, tá? Feito isso, diluir tudo aqui muito bem. Vou adicionar aqui 5 colheres de sopa de leite em pó integral. A gente vai diluir aqui o leite em pó na nossa mistura aqui do leite condensado. Sempre diluir tudo que é de pó antes, para você ter um creme bem sedoso, tá? Feito isso, vamos adicionar aqui agora o restante dos ingredientes. Eu tenho aqui 400 ml de leite. Junto com o leite, eu vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de margarina. E por último, vou acrescentar aqui 250 gramas de chocolate branco picadinho. Pode ser a cobertura fracionada também, tá? Feito isso, você vai ligar o seu fogo e aí nós vamos cozinhar de fogo médio para baixo. De preferência sempre uma espátula de silicone, uma panela de fundo grosso para não queimar o seu recheio. Você vai cozinhar até atingir essa consistência aqui, ó. Qual que é o ponto, Pri? O ponto é quando você joga um pouquinho do creme sobre ele mesmo e ele não se mistura imediatamente, olha só. Feito isso, você vai colocar o seu creme no refratário, vai cobrir com filme plástico encostado no creme para não criar nenhuma película e vai deixar esse recheio esfriar por pelo menos 8 horas, tá? Feito isso, nós vamos preparar agora o nosso recheio de chocolate. Então, olha só, aqui na panela, novamente, uma caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu não uso o achocolatado, tá, gente? Eu dou sempre preferência pro chocolate em pó. E aqui 2 colheres de amido e 2 colheres de farinha de trigo. Feito isso, vou misturar completamente aqui no leite condensado. E aí, por último, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vamos acrescentar aqui 400 ml de leite e 250 gramas de chocolate meio amargo. Aqui estou usando fracionado, tá? Você pode usar o chocolate nobre também, sem problema nenhum. Enquanto a gente está cozinhando o nosso creme aqui, já aproveita para compartilhar esse vídeo, para você não perder nenhum detalhe dessa delícia desse bolo que ficou maravilhoso. Aqui nós vamos cozinhar até atingir esse ponto aqui também, que é o mesmo ponto do creme de chocolate branco, tá? Você vai jogar um pouquinho sobre ele mesmo. Se ele não se misturar imediatamente, é porque ele já está pronto. E aí você vai colocar no recipiente de vidro, cobre com filme plástico, espere esfriar por pelo menos 8 horas, não precisa colocar na geladeira, tá? Se você tá chegando aqui no canal agora, ainda não é inscrito, já aproveita agora, dá uma paradinha, se inscreve que o canal tá recheado de delícias para você, tudo bem? Feito isso, vamos começar agora, gente, preparar a massa do nosso bolo, tá? Esse bolo é um bolo grandão, você pode usar essa massa para fazer bolo de festa também. Então, olha só, no liquidificador estou acrescentando aqui 6 ovos, sempre os ovos em temperatura ambiente, tá? 150 ml de óleo e aqui junto com o óleo eu vou acrescentar 1,5 xícaras de açúcar. Lembrando que as minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml, tá? Feito isso, nós vamos bater essa mistura aqui no liquidificador por aproximadamente de 3 a 4 minutinhos. Vai ficar uma mistura bem clarinha, bem homogênea. É desse jeito que a gente quer, tá? Feito isso, nós vamos acrescentar aqui, gente,
300 ml de leite levemente morno. O leite aqui levemente morno, ele vai ativar o fermento mais rápido, o seu bolo vai assar mais rápido, tá bom? Vamos acrescentar aqui também 1 xícara de chocolate em pó, 50%. E aí nós vamos bater essa mistura aqui somente para misturar. Feito isso, com o seu liquidificador ainda em funcionamento, nós vamos acrescentar aqui 3 xícaras de farinha de trigo, sempre farinha de trigo sem fermento, tá? Acrescentou as 3 xícaras de farinha, você vai desligar o liquidificador e aí nós vamos acrescentar aqui 1,5 colher de fermento em pó. Feito isso, você vai bater aqui somente para misturar. Essa parte você pode fazer à mão também. Bate os líquidos, coloca numa bacia, acrescenta a farinha de trigo e o fermento e mistura à mão, que vai dar super certo da mesma forma, tá? Aqui, gente, eu tenho uma forma grande. Essa forma, o aro dela é 25 por 10, tá? É uma forma grandona. Você vai colocar toda a sua massa aqui. Eu coloco um pedacinho de papel alumínio no centro da massa. E essa massa, gente, eu asso ela em forno mais baixo. Eu asso ela em 160 graus por aproximadamente 55 minutinhos, ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. É importante assar com seu forno mais baixo para sua massa crescer por igual, assar o centro dela também por igual. E aí eu tenho aqui uma massa já pronta, olha como ela cresce quase até a borda, cresce bastante, não afunda no meio, fica super chocolatuda, gente. Essa massa, você pode usar ela para fazer bolo de festa, decorar com chantilly, decorar com pasta americana também. É uma massa para bolo grande, tá? Então, olha só, vou cortar a nossa massa aqui, gente, em 4 fatias, porque nós vamos preparar 2 bolos com ela, tá? Então, olha só que massa estruturada, ela não desmonta. Vou cortar uma fatia aqui para vocês verem o centro dela, como que fica bem bonito. Então, vou dividir essa massa aqui em 4 partes e vou usar 2 assadeiras pra gente montar os nossos 2 bolos, tá? Então, eu sempre marco as laterais antes de cortar, para cortar uma fatia sempre bem retinha. E aí, dá uma olhada no centro, gente, dessa massa, que perfeição. Então, olha só. Vou colocar um disco de massa aqui no fundo da forma, forrei a forma aqui com plástico, tá? Coloquei um disco de massa, vou regar aqui com uma caldinha de leite condensado e água. E aí vou colocar aqui, gente, metade do nosso recheio de chocolate branco, porque lembrando que esse recheio dá para você rechear 2 bolos, tá? Então vou colocar metade do recheio aqui, vou espalhar aqui com a ajuda da colher e olha que coisa mais bonita que já tá ficando, gente. Lembrando você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, dá uma paradinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que nosso canal tá cheio de receita para vocês. E quer conhecer mais receitas da Pri? Gente, eu tenho uma coleção receitas, são 10 apostilas com receitas de massa, recheio, cobertura, brigadeiro gourmet. Gente, só no módulo de brigadeiros gourmet são 100 receitas. Gente, são 10 apostilas, só R$19,90. Eu envio para o seu e-mail. Quer adquirir? O link tá aqui na descrição. Para os 10 primeiros que adquirir, você vai ganhar um guia completo com receitas de pão caseiro para arrasar aí nessa casa, tá? Aqui coloquei metade do nosso recheio de chocolate ao leite e aí a gente vai colocar aqui o restante, mais uma fatia aqui de bolo, e aí a gente vai colocar o restante do outro recheio e o restante da outra massa em outra forma, sendo assim, consequentemente, a gente vai montar 2 bolos, tá? Coloquei o último disco de massa aqui, vou regar aqui com uma caldinha de leite condensado e água por cima, vou cobrir e agora o mais importante, gente, vou levar esse bolo pra geladeira, fechadinho assim, embaladinho, por pelo menos 6 horas, para esse recheio se estabilizar nessa massa. Essa caldinha vai aderir nesse bolo todinho, vai ficar cremosa, seu bolo vai ficar super geladinho, tá? Então dessa forma aqui que eu levo para gelar os meus bolos. Olha só, os 2 bolos embaladinhos, lembra sempre disso, muito importante, geladeira por pelo menos 6 horas. E dessa forma que ele tá aqui, você já pode levar ele direto para congelar também por até 60 dias. Você pode manter teu bolo congeladinho assim, que ele fica maravilhoso, tá? Aqui já tem o nosso bolo pronto, geladinho. Vou desenformar aqui para vocês verem que delícia que fica. Um recheio super estruturado, não desmonta. Gente, faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá? Então, olha só,
Vou aqui desenformar o nosso bolo. Eu sempre desenformo dessa forma aqui, ó, com a ajuda aqui de um disco de isopor. Vou puxando o plástico aqui pelas laterais pro bolo ir descendo devagar. Então, olha só, vai puxando devagarinho a forma, vai puxando as laterais do seu plástico aqui, ó, e aí o seu bolo vai soltar todinho, não vai desmontar e você vai ver, gente, que recheio maravilhoso que fica. Só retirar o plástico aqui, ó. Se você quiser vender esse bolo inteiro, só colocar uma decoração bonita em volta, já tá perfeito, gente. E aí, pra cortar, eu marco aqui o centro do bolo. E aí, eu sempre corto dessa forma, ó. Separo um pedaço, corto esse pedaço ao meio, gente. Cada pedaço desse bolo tem em torno de 250 a 300 gramas, serve até 2 pessoas. O preço sugerido de venda, gente, é sempre entre 10 e 12 reais, tá? Com essas duas massas, nós fizemos 16 fatias de bolo. Então, olha só que mega economia que você vai fazer. Essa massa é super econômica e dá uma olhada no detalhe desse recheio. Que perfeito. E aí, pra gente fazer a nossa cobertura aqui, gente, super fácil, sem segredo. Você pode colocar um brigadeiro cremoso também, mas aqui nesse caso eu vou usar só a Nutella pura, porque ela se combina com o sabor dessa massa e desses recheios e fica maravilhoso, tá? Então eu sempre uso esses potes maiores aqui para quem trabalha com produção, é bem legal. E aí eu tenho aqui os meus bicos de confeitar. Muita gente perguntou hoje desses bicos aqui, ó. Esse bico, gente, é da Bricoflex, tá? O número dele é o 2C. Esse adaptador de bico e essa manga de confeitar perfeita para quente e frio é da Bricoflex também. O Instagram deles tá aqui na descrição do vídeo. Segue lá que a Bricoflex tem uma linha de confeitaria maravilhosa. Então olha só, gente, só colocar a Nutella por cima aqui para você fazer o seu acabamento do teu bolo e dar só uma olhada na lindeza que já tá ficando isso daqui, gente. Perfeito, né? E aí, depois de tudo pronto, dá uma olhada. Bolos prontos com essa cobertura de Nutella. Gente, só assim já tá maravilhoso. Mas se você quiser, aqui em cima agora você pode colocar morango, pode colocar mais chocolate. Então é uma ideia muito legal para vender em fatias agora na Páscoa, pois estamos em pandemia ainda. Então para você presentear é uma ideia muito legal e dá uma olhada, gente. Só uma massa, 2 bases de recheio e a gente fez tudo isso de bolo. O preço sugerido de venda para cada fatia dessa daqui é entre 10 e 12 reais, tá? Dá para ter lucro, dá para você vender, gente. Olha só quanto bolo, uma massa, 2 bases de recheio. Os recheios ficam super firmes, fora da geladeira, não desmonta. Dá uma olhadinha, deixa eu mostrar bem pertinho. Gostou dessa dica da Pri? Você é novo aqui no canal? Então ajuda o trabalho da Pri, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos, fala que você tá vendendo fatia delícia supreme de bolo, coloca um nome bem legal, eu tenho certeza que você vai ter muito lucro, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!